Eu me recusei a adotar o bebê fruto do caso extraconjugal do meu falecido marido, depois que ele e a amante morreram em um acidente de carro. Mas os pais dele não aceitaram isso e começaram a me assediar, me chamando de monstro e de mamãe. Agora estão me processando pela guarda dos meus próprios filhos, alegando que sou instável e incapaz de cuidar deles sozinha. Sou Rebecca, 43 anos. Meu marido, James, 47, e eu nos separamos há 8 meses, depois que descobri que ele estava se envolvendo com outra mulher. Estivemos juntos por 20 anos e temos um filho, Lucas, de 17 anos, e uma filha, Miranda, de 15. A outra mulher se chamava Ashley. Ela tinha 25 anos quando tudo começou, há 3 anos. James a conheceu na academia onde trabalhava como personal trainer em meio período. Descobri tudo em fevereiro, quando Ashley ligou para o telefone de casa pedindo para falar com James. Ela chorava e dizia que precisava dele no hospital. Meu filho atendeu e veio me chamar. Peguei o telefone, mas Ashley desligou na hora. James chegou em casa 2 horas depois e ficou parado na porta da cozinha. Disse que precisava me contar algo. Ashley havia dado à luz uma menina chamada Madison. James disse que era o pai. Ele me contou isso ali mesmo, ainda de roupa de academia, segurando uma sacola de comida que aparentemente tinha esquecido. Perguntei há quanto tempo aquilo acontecia. Ele respondeu que há 3 anos. Perguntei se havia outras mulheres. Ele disse que não. Mandei que ele fosse embora. O divórcio levou meses para ser resolvido, porque tínhamos uma casa comprada juntos em 2008. E James tinha um pequeno negócio de personal training que eu ajudei a iniciar com o dinheiro dos meus pais. Meu advogado teve que revisar tudo. Durante esse processo, descobri que James vinha usando nossa conta conjunta para pagar o apartamento e o carro de Ashley. Ele havia retirado quase $40 mil ao longo de 3 anos. Meus filhos descobriram sobre o bebê antes que eu pudesse contar. James os levou para conhecer Madison e Ashley em um fim de semana em que eu estava visitando minha irmã em outro estado. Levou-os ao apartamento de Ashley e pediu que não me contassem. Lucas me contou no dia seguinte. Disse que Miranda chorou durante toda a viagem de volta. Depois disso, os dois se recusaram a ver o pai. Miranda passou semanas sem se alimentar direito e suas notas caíram. Lucas começou a se envolver em brigas na escola. James mudou completamente durante o divórcio. Começou a me mandar mensagens a qualquer hora, me insultando e me culpando por tudo. Dizia que eu havia me descuidado depois de ter filhos, que era entediante e que nunca queria fazer nada. Tentou alegar que eu estava afastando as crianças dele e exigiu a guarda. O advogado dele enviou cartas dizendo que eu era uma mãe incapaz. Isso durou meses. Então, em setembro, tudo mudou. James e Ashley estavam dirigindo à noite com Madison no carro, quando um caminhão invadiu a pista deles em uma estrada rural e atingiu o carro deles em cheio. James morreu no local. Ashley faleceu 2 horas depois, no hospital. Madison estava na cadeirinha atrás e saiu sem nenhum ferimento. Ela tem agora 13 meses. Depois do acidente, Madison foi colocada temporariamente sob os cuidados da mãe de Ashley, Carol. Mas Carol tem 68 anos e sofre de artrite severa nas mãos e nos joelhos. Ela disse à assistente social que não podia criar uma criança pequena sozinha. O pai de Ashley abandonou a família quando ela era jovem e nunca mais manteve contato. Ela tem um irmão, Derek, que mora na Califórnia e tem 4 filhos. Ele disse que não podia assumir a guarda. Os pais de James ainda estão vivos. A mãe dele, Irene, tem 71 anos e o pai, Robert, 74. Eles moram em uma comunidade para aposentados a cerca de 40 minutos daqui. Ambos têm problemas de saúde. Robert teve um derrame há 2 anos e usa um andador. Irene tem diabetes e precisa de ajuda nas atividades diárias. Eles também não podem cuidar de Madison. O irmão de James, Peter, faleceu de câncer há 10 anos. A viúva dele se casou novamente, mora em outro estado e não tem ligação com Madison. Como James e eu ainda éramos casados legalmente quando ele morreu, o divórcio não havia sido finalizado pela lei estadual. Tudo que ele possuía passou para mim e para nossos 2 filhos. Ele não havia alterado o testamento. Tinha uma apólice de seguro de vida no valor de cerca de $80 mil e cerca de 15 mil em sua conta comercial. A casa onde Ashley morava era alugada, então não havia bens. A assistente social me ligou 3 semanas após o acidente. Disse que estavam ficando sem opções para Madison e perguntou se eu consideraria acolhê-la. Respondi imediatamente que não. Ela disse que entendia, mas pediu que eu pensasse no assunto. 2 dias depois, ligou novamente dizendo que Carol havia pedido que eu reconsiderasse. Disse não outra vez. Então Irene e Robert me ligaram. Irene chorava ao telefone, dizendo que Madison era neta deles e que não suportavam a ideia de vê-la entregue a estranhos. Disse que eu era a única opção restante. Robert pegou o telefone e disse que James teria querido que eu cuidasse da filha dele. Respondi que James fez suas escolhas e que eu não era responsável por elas. Irene começou a gritar comigo e me chamou de insensível. Desliguei o telefone. Logo depois, minha própria mãe me ligou. Disse que havia conversado com Irene e que se sentia péssima com a situação. Ela disse que aquela pobre bebê não tinha ninguém e que talvez fosse o certo a se fazer. Eu disse à minha mãe que agora era mãe solo, tentando criar 2 adolescentes que ainda estavam lidando com a traição e a morte do pai. Eu não tinha condições de cuidar de um bebê. Minha mãe disse que eu estava sendo egoísta. Desde então, quase não nos falamos. A assistente social ligou novamente na semana passada e disse que eu precisava tomar uma decisão final. Se eu não aceitasse ficar com Madison, ela seria colocada em um lar temporário dentro de 10 dias.
Disse que Carol não poderia mais cuidar dela. Perguntei sobre o dinheiro que James havia deixado. A assistente respondeu que Madison poderia ter direito legal a uma parte da herança. Eu disse que falaria com meu advogado. Meu advogado explicou que, dependendo da lei estadual, Madison poderia ter direito a uma parte dos bens de James, já que era filha biológica dele. Disse que eu poderia contestar, mas que o custo com honorários advocatícios provavelmente seria maior do que o valor envolvido. Sugeriu que eu reservasse uma quantia razoável para Madison e colocasse em um fundo. Concordei. Decidi separar $20.000 para o futuro dela, mas deixei claro que não iria adotá-la. Meus filhos precisam de mim agora. Lucas tem tido pesadelos e Miranda quase não fala mais. Ambos veem Madison como um lembrete do que o pai fez com nossa família. No mês passado, Lucas me disse que se eu trouxesse aquele bebê para casa, iria morar com minha irmã. Miranda disse que a odiava e nunca queria vê-la. Eu não poderia fazer isso com eles. Marquei um encontro com Irene, Robert e Carol em uma cafeteria ontem para contar minha decisão pessoalmente. Disse a eles que não ficaria com Madison. Irene se levantou e me chamou de monstro. Disse que eu estava condenando uma criança inocente a uma vida de sofrimento. Carol começou a chorar e implorou para que eu reconsiderasse. Disse que amava a neta, mas não tinha condições físicas de cuidar dela. Robert apenas balançava a cabeça em silêncio. Disse que lamentava, mas minha prioridade eram meus próprios filhos, que já haviam passado por mais do que o suficiente. Falei que garantiria algum dinheiro para o futuro de Madison, mas não poderia criá-la. Irene estendeu o braço como se fosse me agarrar, mas Robert assegurou. Ela começou a gritar comigo no meio da cafeteria. O gerente veio até nós e pediu que saíssemos. Saí e fiquei sentada no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir de volta para casa. Quando cheguei, Miranda estava esperando na porta apavorada. Disse que Irene havia ligado 6 vezes para o telefone de casa. A caixa postal estava cheia de mensagens dela gritando e me chamando de pessoa horrível. Apaguei todas e bloqueei o número. Lucas desceu as escadas e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que havia dito não. Ele me abraçou e agradeceu. Miranda começou a chorar e disse que tinha medo de que me obrigassem a ficar com Madison de qualquer jeito. Prometi a ela que isso não aconteceria. Liguei para meu advogado esta manhã e contei sobre o encontro. Ele disse que Irene e Robert poderiam tentar me pressionar de outras formas. Orientou-me a documentar tudo e a não responder mais nenhum contato deles. Está redigindo uma carta exigindo que parem de me assediar. A assistente social ligou à tarde. Disse que ainda tinha mais uma família para avaliar antes de tomar a decisão final sobre a colocação de Madison. Comentou que esperava que desse certo, porque Madison merecia um lar estável. Eu concordei e disse que esperava que essa família a aceitasse. Ela afirmou que me avisaria sobre o resultado. Sinto que todos ao meu redor acham que sou um monstro por não aceitar essa bebê. Minha mãe não fala comigo. Irene e Robert estão dizendo a todos que sou insensível. Até alguns amigos disseram que talvez eu devesse reconsiderar. Mas quando olho para meus filhos, sei que estou tomando a decisão certa. Eles estão sofrendo demais, e trazer Madison para nossas vidas os destruiria. Eu preciso protegê-los. Não sei mais o que fazer. A assistente social disse que me ligaria até sexta-feira com a decisão final. Se ninguém aceitasse Madison, ela iria para o sistema de adoção. Penso nisso o tempo todo, e isso me deixa enjoada, mas não posso sacrificar meus filhos por ela. James criou essa situação, e agora todos esperam que eu conserte. Eu não vou fazer isso. Atualização. Quis atualizar todos que comentaram na minha publicação original. As coisas pioraram muito desde então. Depois que me recusei a ficar com Madison, a assistente social encontrou uma família acolhedora para ela. Ligou na sexta-feira, logo após meu primeiro relato, e disse que um casal no condado vizinho havia concordado em recebê-la em caráter de emergência. Disse que eles eram especializados em cuidar de bebês e já haviam acolhido mais de uma dúzia nos últimos 5 anos. Fiquei aliviada. Enviei à assistente social a papelada do meu advogado sobre o fundo que estava criando para Madison com os $20.000. Ela me agradeceu e disse que era um gesto muito generoso. Achei que aquilo seria o fim de tudo. Eu estava errada. 2 dias depois de Madison ser levada pela nova família, Irene apareceu na nossa casa. Eu estava no trabalho, mas Miranda havia faltado à escola naquele dia por estar doente. Miranda me ligou chorando, dizendo que a avó estava batendo na porta da frente e exigindo que a deixasse entrar. Pedi a Miranda que ficasse no andar de cima e não abrisse a porta. Liguei para a polícia e saí do trabalho imediatamente. Quando cheguei em casa, os policiais já estavam lá e Irene estava sentada no carro na nossa garagem. O policial disse que Irene afirmava ter o direito de ver os netos. Eu disse ao policial que Irene não era bem-vinda na minha propriedade e que queria que ela fosse embora. O policial falou com ela e Irene acabou indo embora, mas gritou comigo pela janela do carro o tempo todo. Naquela noite, Robert ligou para o meu celular. Quase não atendi, mas acabei atendendo porque queria dizer a ele que controlasse a esposa. Robert disse que Irene não estava dormindo e que estava arrasada por Madison estar em um lar adotivo. Disse que a família acolhedora não permitia visitas e que eles sentiam como se estivessem perdendo a neta. Eu respondi que isso não era problema meu. Robert disse que eu estava sendo cruel e punindo uma criança inocente pelos erros de James. Eu disse que os erros de James não eram minha responsabilidade e desliguei. No dia seguinte, recebi uma ligação da escola de Miranda. A diretora disse que Irene havia aparecido lá na hora do almoço, tentando ver Miranda. A segurança da escola a impediu na recepção, mas Irene fez um escândalo e perturbou vários alunos. A diretora disse que Irene estava proibida de entrar na escola, mas queria me informar sobre o ocorrido. Agradeci e liguei imediatamente para o meu advogado. Ele disse que precisaríamos solicitar uma ordem de restrição.
Antes que eu pudesse fazer isso, Miranda me contou algo que fez tudo fazer sentido. Disse que Irene e Robert vinham mandando mensagens para ela e para Lucas havia semanas. Pedi para ver o celular dela. Havia dezenas de mensagens de Irene. A maioria dizia que eu estava destruindo a família e afastando os netos deles. Mas algumas mensagens eram especificamente sobre Madison e o que aconteceria com nossa família se eu a aceitasse. Irene disse a Miranda que ela teria que mudar de escola, que precisaria ir para a escola pública local, pois o colégio particular era caro demais. Atualmente Miranda estuda em uma escola pequena e particular que custa cerca de $12 mil por ano. Eu pago com o dinheiro de uma conta poupança que meus pais criaram para a educação das crianças. Irene disse a Miranda que esse dinheiro precisaria ser usado para cuidar de Madison. Ela também mandou mensagens para Lucas dizendo que ele teria que arrumar um emprego logo após terminar o ensino médio, em vez de ir para a faculdade. Disse que eu não teria condições de pagar a faculdade dos dois se estivesse criando Madison. Lucas é um bom aluno e tem falado em estudar engenharia. Ele tem se esforçado muito para melhorar as notas e conseguir bolsas de estudo. Irene disse a ele para esquecer isso. Havia outras mensagens também. Irene disse a Miranda que ela teria que dividir o quarto com Madison quando o bebê crescesse. Disse que Miranda precisava começar a aprender a trocar fraldas e preparar mamadeiras, porque ajudaria a criar a irmã. Disse a Lucas que ele teria que estar preparado para tomar conta da bebê nos fins de semana, para que eu pudesse trabalhar mais horas. Fiquei sentada no sofá lendo aquelas mensagens por 1 hora. Minhas mãos tremiam. Quando Lucas chegou da escola, pedi para ver o celular dele também. As mensagens eram parecidas. Irene também havia dito a ele que eu acabaria os abandonando, porque era egoísta e só pensava em mim. Disse que quando isso acontecesse, ele e Miranda poderiam morar com ela e Robert. Lucas não respondeu a nenhuma das mensagens. Disse que simplesmente as ignorou. Liguei para o meu advogado imediatamente e enviei capturas de tela de tudo. Ele disse que aquilo era assédio e que tínhamos provas mais do que suficientes para solicitar uma ordem de restrição. Também afirmou que as mensagens de Irene configuravam abuso emocional contra menores. Disse que entraria com o pedido naquele mesmo dia. Perguntou se eu queria prestar queixa formal contra Irene pelo incidente na escola. Eu disse que pensaria sobre isso. Naquela noite, Miranda me perguntou se o que Irene havia dito era verdade, se ela realmente teria que sair da escola e dividir o quarto. Eu disse que de forma alguma. Expliquei que Irene estava mentindo para manipulá-la. Afirmei que o fundo universitário dela e o de Lucas estavam seguros. Prometi aos dois que suas vidas não mudariam por causa de Madison. Lucas disse que sabia que Irene mentia, mas que aquilo ainda o deixava ansioso. Miranda chorou e disse que tinha medo de Irene arrumar um jeito de me obrigar a aceitar Madison. A ordem de restrição foi concedida 3 dias depois. Irene e Robert estão proibidos de se aproximar a menos de 150 metros de mim ou das crianças. Também estão impedidos de entrar em contato por telefone, mensagem, e-mail ou por meio de terceiros. Meu advogado disse que se violassem a ordem, poderiam enfrentar acusações criminais. Achei que isso resolveria o problema. Mas então aconteceu outra coisa. Recebi uma ligação de uma investigadora do Serviço de Proteção à Criança. Ela disse que haviam recebido uma denúncia de que eu estava negligenciando meus filhos. Alguém havia feito uma denúncia dizendo que meus filhos estavam sendo deixados sozinhos em casa por longos períodos, que não estavam sendo alimentados adequadamente e que viviam em um ambiente inseguro. A investigadora disse que precisava vir até nossa casa para verificar. Fiquei atonita. Disse a ela que não fazia ideia do que ela estava falando. Ela respondeu que era obrigada a investigar todos os relatos, independentemente da fonte. Ela veio à nossa casa no dia seguinte. Passou por todos os cômodos, verificou a geladeira e a despensa, conversou separadamente com as crianças e olhou os quartos deles. Depois de cerca de 1 hora, sentou-se comigo e disse que tudo parecia em ordem. Disse que meus filhos estavam claramente bem cuidados e que a casa estava limpa e segura. Perguntou se eu sabia quem poderia ter feito a denúncia. Contei sobre Irene e Robert, e sobre toda a situação com Madison. A expressão dela mudou. Disse que já havia lidado com denúncias falsas ao conselho tutelar antes e que isso parecia um caso de retaliação. Ela afirmou que registraria no relatório que a denúncia era infundada e provavelmente mal intencionada. Pediu desculpas pelo incômodo e disse que eu não voltaria a ser contatada, a menos que houvesse outra denúncia. Liguei para o meu advogado e contei sobre a visita. Ele ficou furioso. Disse que fazer uma denúncia falsa ao conselho tutelar é ilegal e que Irene e Robert poderiam enfrentar consequências sérias. Sugeriu incluir isso como parte da violação da ordem de restrição, caso conseguíssemos provar que foram eles os responsáveis pela ligação. O problema é que o conselho tutelar não me disse quem fez a denúncia, alegando confidencialidade. Mas eu tenho uma forte suspeita de que foi Irene. O momento foi conveniente demais. Todo esse estresse tem afetado muito meus filhos. Miranda começou a ter crises de pânico na escola. A orientadora pedagógica me chamou para uma reunião e sugeriu que ela conversasse com um profissional. Marquei uma consulta com uma psicóloga para a próxima semana. Lucas tem estado mais quieto que o normal. Passa a maior parte do tempo no quarto e suas notas caíram um pouco. Tenho tentado passar mais tempo com os dois, mas o trabalho tem sido exigente e estou exausta. Na semana passada, recebi mais uma notícia ruim. Meu advogado ligou dizendo que Irene e Robert haviam entrado com um processo contra mim. Eles estão pedindo direitos de visita como avós de Lucas e Miranda. Alegam que estou negando acesso aos netos sem motivo e também afirmam que sou uma mãe incapaz, pedindo a guarda temporária das crianças. Meu advogado disse que isso é uma tática comum de avós que se sentem excluídos. Ele comentou: temos um bom caso para defender, mas isso vai custar tempo e dinheiro. Estou tão cansada de tudo isso. Só quero que meus filhos se recuperem e sigam em frente.
Em vez disso, estamos sendo arrastados para esse pesadelo porque Irene e Robert não aceitam que eu não vou tomar remédios. Meu advogado disse que o processo pode levar meses para ser resolvido. Enquanto isso, recomendou que eu continue documentando qualquer tentativa de Irene e Robert de nos contatar ou interferir em nossas vidas. Ontem, tirei todas as fotos de James da casa. Lucas e Miranda me ajudaram. Colocamos tudo em caixas e guardamos no sótão. Miranda disse que não queria mais ver o rosto dele. Lucas não disse nada, mas eu percebi que concordava. No fim de semana, repintamos a sala para mudar o ambiente. Miranda escolheu um tom de azul claro. Ficou melhor do que o bege que tínhamos antes. Tenho tentado focar nas coisas positivas. Miranda voltou a comer normalmente. Lucas entrou para o clube de robótica da escola e parece mais animado. Estamos planejando uma viagem de fim de semana para visitar minha irmã no próximo mês. Ela tem uma cabana perto de um lago, e as crianças estão empolgadas para sair um pouco. Espero que a mudança de ares ajude, mas não consigo me livrar da sensação de que isso ainda não acabou. Irene e Robert não vão parar. Meu advogado disse que precisamos estar preparados para eles irem ainda mais longe. Não sei o que mais poderiam fazer, mas estou constantemente em alerta. Cada vez que o telefone toca, temo que seja mais uma má notícia. Vou atualizar se acontecer algo significativo com o processo ou se Irene e Robert tentarem qualquer outra coisa. Por enquanto, só estou tentando passar por cada dia e manter meus filhos seguros. Atualização 2. A situação com Irene e Robert de alguma forma piorou. Eu não achava que isso fosse possível, mas aqui estamos. O processo avançou para a fase de mediação no mês passado. Meu advogado disse que isso é um procedimento padrão antes do julgamento. Nos encontramos no escritório de um advogado, junto com Irene, Robert, o advogado deles e uma mediadora. A mediadora era uma mulher de cerca de 50 anos, que parecia profissional e justa. Ela explicou o processo e disse que o objetivo era encontrar uma solução que ambas as partes pudessem aceitar. O advogado de Irene e Robert começou expondo suas exigências. Eles queriam guarda compartilhada de Lucas e Miranda, em que as crianças ficariam com eles em semanas alternadas. Também queriam autoridade para tomar decisões médicas e educacionais. Meu advogado imediatamente se opôs, dizendo que não havia base legal para nada disso. A mediadora pediu que Irene e Robert explicassem por que achavam que aquele acordo era necessário. Irene começou um discurso dizendo que eu estava afastando as crianças deles sem motivo. Disse que sempre foram avós presentes e que, de repente, eu os estava cortando da vida dos netos. Alegou que as crianças precisavam de estabilidade e que ela e Robert poderiam oferecê-la. Robert afirmou que só queriam o bem das crianças e que estavam tentando ajudar. Meu advogado apresentou as provas que havíamos reunido. Mostrou à mediadora as mensagens de texto que Irene havia enviado a Lucas e Miranda. Explicou o incidente na escola de Miranda e exibiu o boletim de ocorrência da vez em que Irene apareceu na nossa casa. Também apresentou a documentação da ordem de restrição. A mediadora analisou tudo com atenção. Em seguida, meu advogado mencionou a denúncia ao Conselho Tutelar. Disse, embora não tenhamos conseguido provar que Irene e Robert foram os responsáveis, o momento da denúncia sugere que sim. A mediadora olhou para Irene e Robert e perguntou se eles haviam feito a denúncia. Ambos negaram. Ela fez uma anotação e seguiu em frente. Depois de cerca de 2 horas, a mediadora disse que precisava esclarecer algo. Perguntou a Irene e Robert quantos anos tinham Lucas e Miranda. Robert respondeu que tinham 9 e 7 anos. Meu advogado e eu nos entreolhamos. A mediadora pediu para ele repetir. Robert afirmou novamente que Lucas tinha 9 e Miranda 7. Tirei cópias das certidões de nascimento e dos registros escolares. Mostrei à mediadora que Lucas tem 17 anos e Miranda 15. Ela ficou olhando para os documentos por um tempo e perguntou a Irene e Robert por que haviam fornecido idades incorretas. Irene disse que devia ter se confundido. A mediadora respondeu que Robert havia confirmado os números, então não parecia um simples engano. A mediadora se retirou da sala e voltou cerca de 15 minutos depois. Disse que recomendaria a anulação da parte do processo referente aos direitos de visita dos avós. Explicou que esses direitos geralmente se aplicam a crianças pequenas e que no caso de Lucas e Miranda, por serem adolescentes, têm o direito de decidir se querem ou não ver os avós. Disse que a questão da guarda era um assunto separado, mas aconselhou Irene e Robert a reconsiderar essa tentativa. Irene começou a gritar com a mediadora, dizendo que ela era tendenciosa contra avós e que não estava ouvindo o lado deles. A mediadora manteve a calma e respondeu que sua recomendação se baseava nas provas apresentadas. Afirmou que se Irene e Robert quisessem continuar, teriam de comparecer diante de um juiz, mas que na opinião dela, o caso deles era fraco. Irene pegou a bolsa e saiu da sala com Robert logo atrás. O advogado deles permaneceu e pediu desculpas ao meu. Disse que não havia recebido informações precisas sobre a situação. Meu advogado explicou que ainda precisaríamos esperar a decisão oficial do juiz para o caso ser encerrado, mas estava confiante de que seria arquivado. Ele também disse que Irene e Robert poderiam ser obrigados a pagar minhas custas judiciais, já que o processo era claramente infundado. Senti alívio, mas também exaustão. Todo o processo havia durado meses e me custado milhares de dólares. 2 semanas após a mediação, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu na minha porta. Apresentou-se como Natalie e disse ser irmã mais velha de Ashley. Eu nem sabia que Ashley tinha uma irmã. Natalie contou que morava no Oregon e que não falava com Ashley havia mais de 1 ano. Disse que só soube da morte da irmã por meio de Carol. Ela trazia uma bolsa consigo. Explicou que após a morte de Ashley, Carol pediu que ela cuidasse dos pertences e da parte burocrática do espólio. Natalie contou que encontrou alguns itens que pertenciam a mim. Tirou uma caixa e me entregou. Dentro havia várias peças das minhas joias, algumas fotos do meu casamento e um casaco que eu não via há mais de 1 ano. Havia também uma
uma pasta. Ao abri-la, encontrei cópias da minha carteira de motorista, do meu número de seguridade social e da minha certidão de nascimento. Natalie disse que encontrou tudo escondido na gaveta da escrivaninha de Ashley. Imediatamente pensou em roubo de identidade e quis devolver tudo para mim. Pediu desculpas várias vezes e disse que sentia vergonha do que a irmã havia feito. Perguntei por que ela não tinha ficado com Madison. Natalie respondeu que Carol havia implorado, mas ela recusou. Disse que passou a vida inteira resolvendo os problemas deixados por Ashley e que não faria mais isso. Contou que Ashley sempre foi irresponsável e manipuladora, e que quando ela começou a se envolver com James, tentou alertá-la de que seria uma má ideia, mas Ashley nunca ouvia. Natalie afirmou que amava a sobrinha, mas tinha sua própria vida e não podia interrompê-la para criar o filho de outra pessoa. Depois que ela foi embora, liguei para o meu advogado e contei sobre os documentos. Ele disse que eu precisava registrar um boletim de ocorrência imediatamente e congelar meu crédito. Mesmo que Ashley estivesse morta, ela poderia já ter usado minhas informações para abrir contas ou contrair empréstimos. Passei os 3 dias seguintes no telefone com agências de crédito e registrando relatórios. Meu advogado também fez uma verificação de antecedentes e descobriu que James havia aberto 2 cartões de crédito em meu nome, sem o meu conhecimento. Ambos estavam no limite. A dívida total era de cerca de $18 mil. Ele disse que poderíamos contestar as cobranças, já que eu nunca as autorizei, mas que o processo levaria tempo. Entrou com a papelada necessária e garantiu que eu não seria responsabilizada pela dívida fraudulenta. Também descobri que James tentou fazer uma segunda hipoteca da nossa casa. Ele precisava da minha assinatura, então o pedido foi negado. Meu advogado explicou que se James tivesse conseguido, eu poderia ter perdido a casa. Senti um enjoo profundo ao pensar em como cheguei perto da ruína financeira. Miranda me perguntou o que Natalie queria. Eu disse que Ashley havia pego algumas coisas minhas que Natalie as devolveu. Miranda respondeu que bom e saiu. Lucas quis saber se estava tudo bem. Eu disse que sim e pedi que não se preocupasse. Não queria sobrecarregá-los com mais problemas. O processo finalmente foi a julgamento há 3 semanas. Meu advogado apresentou todas as provas. O advogado de Irene e Robert tentou argumentar que as crianças precisavam dos avós em suas vidas. A juíza perguntou a Lucas e Miranda se queriam ver Irene e Robert. Ambos disseram que não. A juíza pediu que explicassem o motivo. Lucas respondeu que eles o vinham assediando e fazendo-se sentir culpado por coisas que não eram culpa dele. Miranda disse que tinha medo deles e não se sentia segura perto deles. A juíza arquivou o caso por completo. Afirmou que não havia nenhuma prova de que eu fosse uma mãe incapaz e que Lucas e Miranda já eram suficientemente maduros para decidir por conta própria se queriam ter contato com familiares. Ela também ordenou que Irene e Robert pagassem minhas custas judiciais, que somavam quase $8 mil. Irene começou a chorar na sala do tribunal. Robert apenas abaixou a cabeça. Após a audiência, o advogado dele se aproximou do meu e pediu desculpas novamente. Disse que havia sido mal informado sobre o caso e que não o teria aceitado se soubesse de toda a verdade. Contou que Irene lhe dissera que eu estava afastando as crianças por vingança e que elas eram pequenas e precisavam dos avós. Ele parecia genuinamente envergonhado. Achei que tudo finalmente havia acabado, mas, 2 dias atrás, recebi outra ligação da assistente social responsável pelo caso de Madison. Ela disse que uma prima de James, chamada Raquel, havia se apresentado e manifestado interesse em adotar Madison. Raquel e o marido, Ben, moram a cerca de 2 horas daqui e tentam ter filhos há anos, sem sucesso. Passaram por todo o processo de avaliação e foram aprovados. Madison está morando com eles há 1 mês, em caráter experimental. A assistente social contou que Raquel queria entrar em contato comigo para conversar sobre o futuro de Madison. Disse que Raquel queria garantir que meus filhos soubessem que seriam bem-vindos para ter um relacionamento com Madison, se algum dia quisessem. Autorizei que ela compartilhasse meu número de telefone com Raquel. Raquel me ligou ontem. Disse que ela e Ben estavam comprometidos em dar uma boa vida a Madison, que sabiam que a situação era complicada e não queriam causar nenhum problema para mim nem para as crianças. Afirmou que se Lucas e Miranda algum dia quisessem conhecer Madison, seriam bem-vindos, mas que não havia nenhuma pressão. Agradeci e disse que apreciava sua compreensão. Contei que falaria com as crianças quando chegasse o momento certo. Também mencionei a Raquel o fundo fiduciário que criei para Madison. Ela disse que era um gesto muito gentil, mas que eu não precisava fazer aquilo. Respondi que era o certo a se fazer e que queria que Madison tivesse algo deixado pelo pai, mesmo que ele não estivesse presente para cuidar dela. Raquel agradeceu e disse que Madison tinha sorte de ter pessoas que se importavam com o seu futuro. Depois que desliguei, fiquei um tempo sentada na cozinha, pensando em tudo o que aconteceu. Lucas desceu as escadas e perguntou com quem eu estava falando. Contei sobre Raquel e Ben. Ele perguntou se isso significava que Madison agora tinha um lar. Respondi que sim. Ele assentiu e disse que isso era bom. Não falou mais nada, mas deu para ver que se sentiu aliviado. Perguntei a Lucas como ele se sentia sobre talvez conhecer Madison algum dia. Ele disse que não sabia e precisava de tempo para pensar. Respondi que não havia pressa e que ele poderia decidir quando estivesse pronto. Miranda ouviu nossa conversa e entrou na cozinha. Perguntou se precisaríamos ver Madison. Disse que não, e expliquei que Raquel apenas queria que eles soubessem que a opção existia. Miranda respondeu que não queria pensar nisso agora. Eu disse que tudo bem. Estou exausta com tudo o que aconteceu nos últimos meses, o processo, o roubo de identidade, o assédio de Irene e Robert.
Parece que isso nunca vai acabar. Mas pelo menos, Madison está segura e tem uma família que a quer. Já é uma preocupação a menos. Meu advogado disse que Irene e Robert têm 30 dias para pagar as custas judiciais determinadas pela juíza. Se não pagarem, ele poderá tomar novas medidas legais. Eu não me importo tanto com o dinheiro, só quero que nos deixem em paz. Meu advogado disse que a ordem de restrição ainda está em vigor e continuará assim, a menos que eu escolha revogá-la. Não tenho intenção de fazer isso. Estou tentando me concentrar em seguir em frente. Os ataques de pânico de Miranda diminuíram agora que o processo terminou. Lucas parece mais tranquilo. Ainda estamos planejando a viagem para a cabana da minha irmã no próximo mês. Estou ansiosa para me afastar de tudo por alguns dias. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a minha última atualização, e eu queria encerrar este capítulo compartilhando o que aconteceu desde então. A viagem para a cabana da minha irmã foi exatamente o que precisávamos. Passamos 4 dias caminhando, pescando e sentados à beira do lago. Miranda riu pela primeira vez em meses. Lucas ensinou a ela como fazer as pedras pularem na água. Ficamos acordados até tarde uma noite, fazendo uma fogueira e assando marshmallows. Ninguém mencionou James Madison ou Irene e Robert. Foi tranquilo. Quando voltamos para casa, recebi uma carta do advogado de Irene e Robert. Eles estavam contestando a ordem judicial que os obrigava a pagar minhas custas legais. Alegaram que não podiam arcar com o valor e pediram que a juíza reconsiderasse. Meu advogado apresentou uma resposta e a juíza negou o pedido. Ela manteve a decisão e deu a eles 60 dias para pagar o valor total, sob pena de sanções adicionais. Irene e Robert não pagaram. Meu advogado iniciou o processo de cobrança. Descobrimos que eles haviam vendido a casa e se mudado para um apartamento de aposentadoria menor. A venda da casa deveria ter lhes dado dinheiro suficiente para pagar o que deviam, mas eles alegaram precisar dos fundos para despesas médicas. Meu advogado disse que poderíamos continuar cobrando a dívida, mas isso me custaria mais honorários. Eu disse para desistir. Não me importava mais com o dinheiro. Só queria que eles saíssem da minha vida. Por essa época, as empresas de cartão de crédito entraram em contato comigo sobre as contas fraudulentas que James havia aberto. A investigação confirmou que eu não era responsável pela dívida. Todas as cobranças foram removidas do meu histórico de crédito. Meu advogado também descobriu que James tentou falsificar minha assinatura em documentos de empréstimo 2 vezes. Ambas as tentativas falharam porque os credores exigiam verificação presencial. Fiquei aliviada ao saber que ele não tinha causado mais danos do que já havia feito. Raquel me ligou novamente em dezembro. Disse que a adoção de Madison havia sido finalizada. Agradeceu mais uma vez pelo fundo fiduciário e contou que estavam transferindo dinheiro para uma conta de poupança universitária para Madison. Ela me enviou uma foto de Madison. Ela parecia saudável e feliz. Mostrei a foto para Lucas e Miranda. Lucas olhou por um momento e disse que ela tinha os olhos de James. Miranda apenas deu uma olhada e saiu sem dizer nada. Raquel também contou que Irene e Robert estavam tentando entrar em contato com ela. Queriam visitas com Madison. Raquel disse que ela e Ben conversaram e decidiram permitir visitas supervisionadas uma vez a cada poucos meses, mas Irene e Robert não seriam apresentados como avós. Seriam apenas a tia-avó e o tio-avô. Raquel disse que queria que Madison soubesse de onde veio, mas não queria que Irene e Robert tivessem qualquer autoridade sobre sua criação. Achei isso razoável. Carol, a mãe de Ashley, aparentemente causou problemas para Raquel e Ben. Ela apareceu várias vezes na casa deles sem avisar, exigindo ver Madison. Raquel disse que Carol ficou agressiva e os acusou de afastarem Madison dela. Raquel e Ben precisaram conseguir uma ordem de proibição de entrada. Não fiquei surpresa. Parecia que todos os envolvidos nessa história tinham problemas com limites. Em janeiro aconteceu algo com a igreja de Irene e Robert. Eu havia parado de frequentar depois da separação, porque não conseguia lidar com o julgamento dos outros membros. Mas minha amiga Sarah, que ainda frequenta, me ligou em um domingo à tarde. Ela disse que houve uma confusão naquela manhã. Aparentemente, Irene vinha dizendo às pessoas da igreja que eu a havia deixado, junto com Robert, sem casa e sem recursos. Ela afirmava que eu os forcei a vender a casa e me recusei a ajudá-los financeiramente. Também dizia que eu havia rejeitado Madison por ser egoísta e cruel. Sarah contou que vários membros da igreja estavam me tratando mal por causa do que Irene dizia. Mas naquele domingo, alguém levou provas impressas para a igreja e as deixou no salão de convivência. Segundo Sarah, havia cópias de mensagens de texto mostrando que Irene havia encorajado James durante o caso extraconjugal. Também havia mensagens em que Irene chamava Lucas e Miranda de nomes horríveis e os culpava pela morte de James. Sarah disse que havia fotos também, mas ela mesma não chegou a vê-las. A comunidade da igreja ficou chocada. Sarah contou que as pessoas ficaram furiosas com Irene e Robert por mentirem. O pastor aparentemente pediu que eles deixassem o culto. Várias famílias que os ajudavam financeiramente cortaram o contato. Depois disso, Irene e Robert pararam de frequentar a igreja. Sarah disse que ouviu dizer que eles se mudaram para outra cidade para fugir das fofocas. Eu não sei quem levou aquelas provas para a igreja. Guardo todos os documentos do divórcio em um armário trancado em casa. As únicas pessoas que os viram foram meu advogado e o tribunal. Parte de mim se pergunta se foi alguém do tribunal ou talvez outro parente que teve acesso às informações. Nunca saberei com certeza e sinceramente não me importo. Estou apenas aliviada por as pessoas finalmente saberem a verdade. Lucas completou 18 anos em fevereiro. Já foi aceito em 3 universidades e está aguardando resposta da sua primeira opção. As notas dele melhoraram muito depois que o processo terminou.
Ele ainda não fala muito sobre James, mas parece mais leve de alguma forma. Passa tempo com os amigos e começou a namorar uma garota do clube de robótica. No mês passado, ele me perguntou se eu achava que ele se parecia com James. Eu disse que ele tinha o porte físico do pai, mas a personalidade era totalmente dele. Ele pareceu satisfeito com essa resposta. Miranda também está melhor. Ela não tem mais ataques de pânico, e suas notas voltaram ao normal. Entrou para o clube de teatro da escola e conseguiu um papel na peça da primavera. Tem ensaiado suas falas todas as noites. Recentemente, ela me perguntou se poderíamos tirar as últimas fotos de James que ainda estavam na casa. Havia 2 no corredor e uma na garagem. Tiramos juntas e guardamos com as outras. Miranda disse que se sentia melhor sem elas. No mês passado, Raquel ligou dizendo que Madison estava começando a andar. Ela enviou um vídeo. Assisti sozinha no meu quarto. Madison se parecia tanto com James que foi desconcertante, mas também parecia feliz e bem cuidada. Fico grata por Raquel e Ben terem a encontrado. Ela merece uma boa vida, mesmo que eu não tenha sido capaz de oferecer isso a ela. Raquel perguntou novamente se as crianças gostariam de conhecer Madison algum dia. Eu disse que perguntaria a elas. Naquela noite, sentei com Lucas e Miranda para conversar sobre isso. Lucas disse que talvez em alguns anos, quando voltasse da faculdade para visitar, disse que queria ter certeza de que Miranda estava bem com a ideia antes. Miranda respondeu que ainda não estava pronta, mas talvez quando fosse mais velha. Contei a Raquel a resposta deles, e ela disse que entendia completamente. Minha mãe e eu começamos a nos falar aos poucos novamente. Ela me ligou no meu aniversário e pediu desculpas por ter me pressionado em relação a Madison. Disse que andou pensando e percebeu que eu tomei a decisão certa para minha família. Admitiu que Irene vinha ligando para ela com frequência, pedindo que me convencesse a mudar de ideia. Minha mãe disse que finalmente mandou Irene parar de entrar em contato. Ainda não somos tão próximas quanto antes, mas acho que chegaremos lá eventualmente. No fim de semana passado, limpei a garagem. Havia anos de ferramentas e equipamentos de James guardados ali. Doei a maior parte para uma escola técnica próxima. Lucas me ajudou a carregar tudo no caminhão. Ele encontrou uma foto antiga dele com James em um jogo de beisebol, escondida em uma das caixas de ferramentas. James estava sorrindo, com o braço em volta de Lucas. Ele olhou para a foto por um tempo e depois a guardou no bolso. Eu não disse nada. Não voltei ao túmulo de James desde o funeral. Irene mandou colocar uma inscrição na lápide que me incomodou. Dizia que ele era um marido e pai dedicado. Por muito tempo pensei em mandar trocar, mas decidi que não valia o esforço. James se foi, e o que está escrito em uma pedra não muda o que ele fez ou quem ele foi. Prefiro gastar minha energia com as pessoas que ainda estão aqui. Ontem à noite, Miranda me perguntou o que eu achava que teria acontecido se James não tivesse morrido. Eu disse honestamente que não sabia. O divórcio teria sido finalizado e seguiríamos com nossas vidas. Ela perguntou se eu sentia falta dele. Eu disse que sentia falta da pessoa que achava que ele era, antes de descobrir sobre Ashley. Sinto falta da família que tínhamos antes de tudo desmoronar, mas não sinto falta da pessoa em que ele se transformou. Miranda disse que se sentia da mesma forma. Lucas se forma em 4 meses. Estamos planejando uma pequena festa em casa. Ele quer convidar alguns amigos, minha irmã e a família dela. Disse especificamente que não queria ninguém do lado de James lá. Eu disse que era o dia dele e que podia convidar quem quisesse. Miranda já está planejando o que vai vestir. Tenho pensado em voltar a namorar, mas ainda não estou pronta. Minha amiga Sarah vive tentando me apresentar a alguém do clube do livro dela. Eu disse que talvez no ano que vem. Por enquanto, estou focada em preparar Lucas para a faculdade e garantir que Miranda continue bem. Eles são minha prioridade. Na semana passada, passei pelo meu celular e apaguei todas as mensagens antigas de James. Eram centenas, de anos atrás. Guardei apenas algumas de antes de descobrir o caso, aquelas que me lembravam de tempos melhores, mas deletei o resto. Foi como fechar uma porta. Madison fará 2 anos no próximo mês. Raquel nos convidou para a festa de aniversário. Eu disse que não iríamos, mas enviei um cartão presente de uma loja infantil. Raquel agradeceu e disse que entendia. Ela disse que o convite sempre estaria aberto, caso mudássemos de ideia. Agradeci por ela não insistir. Não sei o que o futuro reserva. Lucas vai para a faculdade no outono, e a casa vai parecer vazia sem ele. Miranda começará o penúltimo ano do ensino médio e já vai começar a pensar nos próprios planos para a faculdade. Estarei aqui para apoiá-los da melhor forma possível. Isso é tudo o que posso fazer. Irene e Robert não entram em contato comigo há meses. Presumo que estejam se ajustando à nova vida em outro lugar. Espero que encontrem paz, mas não quero que façam parte da minha vida nem da vida dos meus filhos. A ordem de restrição ainda está ativa e continuará assim. Toda essa situação me ensinou que não posso controlar o que as outras pessoas fazem ou pensam. Só posso controlar minhas próprias escolhas e reações. Escolhi proteger meus filhos e a nossa família. Faria a mesma escolha novamente sem hesitar. Madison está segura e amada, e isso é o que importa. Meus filhos estão se curando e seguindo em frente, e isso também é o que importa. Todo o resto é apenas ruído. Estou encerrando este capítulo agora. Agradeço a todos que me apoiaram durante tudo isso. Eu precisava colocar tudo por escrito para processar o que aconteceu. Agora estou pronta para seguir em frente.